Não tem que começar a falar em línguas do nada. Não é isso que eu estou dizendo. Como que eu vou explicar isso para vocês? Marcos capítulo 11. Marcos 11, 24 diz: portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam. É crer que vai receber daqui a um mês? Não. Creia que você já recebeu e assim você terá. Jesus disse, o que pede, recebe. Então não é falar em línguas do nada. É pedir e crer que recebeu. Não é ficar pedindo, 1 ano pedindo, 2 anos pedindo. Eu estou há 10 anos pedindo a Deus, jejuando, subindo. Não é isso. Jesus está dizendo, você pediu uma vez só, creia que já recebeu. Se você crê que já recebeu, o que você vai fazer agora? Qual é o próximo passo? É abrir a boca. Entendeu? Quem crê que foi batizado, abre a boca e fala. Aí vai ter pessoa que vai falar assim, mas se Deus não quiser batizar, se ele não quisesse batizar, ele não tinha deixado aqui escrito. Né? Pedro não teria dito isso que está aqui em Atos. Atos capítulo 2. Atos 2. Primeiro Atos 1. Jesus diz assim, olha. Atos 1, verso 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem. Não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa do Pai. Preste atenção. Batismo com o Espírito Santo é uma promessa do Pai. Gravou bem isso? Aí em Atos 2, o Espírito Santo vem sobre eles começam a falar em línguas. E aí, quando Pedro está pregando, ele diz assim, no verso 33, exaltado à direita de Deus, isso aqui é Jesus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, mais uma vez está repetindo aqui que é uma promessa, derramou isto que agora vedes e ouves. O que eles estavam vendo e ouvindo? Eles estavam vendo e ouvindo pessoas falando em línguas. Então, batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, porque derramou isso que vedes e ouves. Então tem que ter algo para ver e tem algo para ouvir. Pedro está dizendo, ele derramou isso aí que vocês estão vendo, é algo visível. É uma promessa. Amém? É uma promessa. Grava isso. Batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, é uma promessa do Pai. Agora, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20 diz, pois tantas quantas forem as promessas feitas por Deus, isso abrange tudo. Isso abrange tudo. Olha, pois tantas quantas forem as promessas de Deus, tem nele o sim e por meio dele o amém, para a glória de Deus. Então veja, Jesus chamou o batismo com o Espírito Santo de promessa, Pedro chamou o batismo com o Espírito Santo de promessa e disse, a promessa pertence a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe e a todos os que o Senhor chamar. Você foi chamado pelo Pai? Você é filho de Deus? Pedro está dizendo, a promessa pertence a você. Se você toma posse do batismo com o Espírito Santo pela fé e começa a falar em línguas, você não está tomando algo de Deus. Você está pegando o que é seu. Você está pegando o que é seu. A promessa pertence a vós.
E não tem isso de, e se Deus não quiser? Olha o que Paulo está dizendo. Todas quantas promessas que foram feitas por Deus, tem nele o sim e por ele o amém. Então, qualquer pessoa que chega diante de Deus dizendo, Pai, eu quero ser batizado com o Espírito Santo hoje, o que Deus está dizendo para ela? Sim, amém. Amém significa assim seja. Então, da parte de Deus, querido, é sim e amém. Então, se você abre a boca e começa a falar em línguas, você pode crer que você está recebendo. Amém? Alguma dúvida quanto a isso? Então não é falar em línguas do nada. É falar em línguas pela fé, crendo na palavra, se apoderando das promessas de Deus, pedindo e crendo que já recebeu. E porque eu creio que eu já recebi, eu exerço a minha fé abrindo a minha boca. E o Espírito Santo honra a minha fé e honra a palavra, permitindo que o que sai da minha boca sejam as palavras dele. Deu para entender? Pastor, tem uma experiência assim para contar. Ele também, durante meses, orou sem sentir absolutamente nada. Conta pra gente, pastor. Sim, se você assistiu o meu vídeo Como Receber o Batismo com o Espírito Santo, lá eu contei. Na verdade, não foram meses, né? Foi uma semana só. Mas assim, orando em línguas todos os dias orando em línguas sem sentir absolutamente nada. Eu li um livro do pastor Kenneth Reagan, O Espírito Santo e os Seus Dons, onde ele ensina sobre o batismo com o Espírito Santo. E ele fala muito de Marcos 11, sobre você orar e crer que já recebeu. E eu fiz isso, eu fui para a varanda da minha casa, levantei as minhas mãos, fiz uma oração rápida, agradeci a Deus, disse, Pai, obrigado, eu recebo, eu tomo posse e eu vou começar a falar em línguas. Abri a minha boca, comecei a falar em línguas, saíram umas 3 palavras. Continuei falando, todos os dias, falando, ia trabalhar falando aquelas línguas, voltava falando em línguas, sem sentir nada. Minha mente, passei as mesmas coisas que vocês passam. Isso é da carne. Todo tipo de falsa santidade, de falsa humildade, que vem da nossa carne isso. Não, você não pode tomar frente de Deus. Querido, é impossível você tomar frente de Deus. Deus é onisciente. O Espírito Santo sabia, há 1 milhão de anos atrás, o Espírito Santo sabia que naquela noite eu ia tomar posse e abrir a boca e falar em línguas. Ele já estava lá com as línguas prontinhas. Não tem como você tomar frente do Espírito Santo. Ele é Deus, ele é onisciente. Então, quando eu abri a boca, as línguas já estavam lá, prontinhas, para eu falar elas. Mas eu fiquei uma semana nessa batalha, na mente, pensamentos, os raciocínios. E um texto que me manteve firme foi esse de Lucas, onde Jesus diz, olha, se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Eu falei, eu pedi. Se eu pedi, eu recebi. Vou continuar falando. Continuei falando. Uma semana depois, eu estava no monte com alguns irmãos, e aí veio uma unção sobre nós ali, eu comecei a sentir aquele poder, comecei a tremer, e debaixo daquela unção, Cauã, vira para cá, fica quietinho. Debaixo daquela unção, eu falei em línguas, debaixo de uma forte unção. Agora olha que surpresa. Adivinha qual língua que eu falei quando eu estava lá sentindo o poder de Deus? A mesma língua que eu estava falando há uma semana sem sentir nada. Isso prova que sentir ou não sentir não faz diferença, o importante é você receber o seu milagre. Foi como eu disse no áudio que eu mandei, eu acho que eu até transformei num vídeo depois e coloquei aqui no canal. Que às vezes a gente perde a bênção de Deus, porque a gente está muito preocupado com o embrulho. A gente perde o presente porque a gente está mais preocupado com a embalagem do presente do que com o presente. Qual é o presente? Falar em línguas. É um dom. A Bíblia chama de dom. Dom significa presente, dádiva.
O presente é o falar em línguas. É um presente. E aí você está mais preocupado com a embalagem. Como que esse presente vai vir? Será que eu vou sentir um fogo? Será que vai ter um terremoto? Será que vai ter uma ventania? Aí Deus te dá uma brisa suave, e aí você fala, eu acho que foi da carne, porque não senti nada, não tremi, não teve fogo. Lembra do profeta Elias na caverna? Deu fogo, Deus não estava no fogo. Veio o terremoto, Deus não estava no terremoto. Veio a ventania, Deus não estava na ventania. E aí veio a brisa suave. Irmãos, vai ter gente que vai assistir aquele meu vídeo lá e o fogo de Deus vai pegar ele e ele vai falar em línguas. Vai ter gente que não. Vai ter gente que vai abrir a boca e só vai falar em línguas. A Bíblia não promete que você vai sentir nada. Jesus prometeu isso alguma vez? Ele disse, esses sinais seguirão os que creem, falarão novas línguas, tremendo e pulando e sentindo um choque. Jesus prometeu isso? Não, Jesus prometeu, falarão novas línguas. Então, querido, se você creu que recebeu e só falou em línguas, você já recebeu. Você recebeu exatamente o que te foi prometido. E se você usar isso, isso vai mudar a sua vida. Isso vai transformar a sua vida. Agora, se você ficar preocupado com a embalagem, vem numa embalagem muito simples. Irmão, pode vir numa embalagem simples, pode vir numa embalagem toda cheia de ouro, de glitter. O importante é o presente. Porque, como eu já disse, a experiência que você possa ter ali no momento do batismo não vai fazer tanta diferença ao longo prazo. Pode ser que você fique maravilhado ali nos primeiros dias, mas quantas pessoas eu conheço que tiveram experiências extraordinárias e depois disso esfriaram? Falaram em línguas uma vez ali, debaixo de forte unção, e depois nunca mais falaram. Sabe por quê? Porque às vezes isso acaba sendo negativo. A pessoa sente aquela unção muito forte, fala em línguas, aí sabe o que entra na cabeça dela? Só posso falar em línguas quando eu estiver assim. Aí nunca mais fala. Ou então fala uma vez na vida, quando tem uma vigília, alguma coisa que vem uma unção, aí ela fala. Ela não consegue falar se não for debaixo de forte unção, de forte emoção. Por quê? Porque ela acha que tem que ser igual na primeira experiência. Então, de certa forma, às vezes, é até melhor que você já comece pela fé. Entende? É até melhor que você já comece pela fé. Preenche